Olá, meus caros alunos, pais, professores. Então, vamos aqui agora para esse novo exemplo, tá? Do nosso método balança. E usando esse aplicativo aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, tá? Da Rede Interativa Virtual de Educação. Então, é um método. Então, como eu tenho explicado para vocês, né, a equação, qualquer equação, ela é uma balança, né? Ela representa um equilíbrio do que está no primeiro membro com o que está no segundo membro, tá? Então, nós temos trabalhados aí. E para a gente descobrir o valor da nossa incógnita do termo que a gente não conhece, a gente tem que ir mexendo nos pratos da balança, tá? Até a gente conseguir aí o nosso objetivo e descobrir o valor do nosso x ou y, ou da letra que tiver na nossa equação, tá? No caso, nós estamos trabalhando com a equação do primeiro grau. Então, nesse exemplo aqui, agora nós temos divisão envolvida no nosso problema, tá? Então, a gente tem aqui a nossa balança, ela está equilibrada. Nesse prato da balança aqui contém um tomate. E nesse prato da balança aqui a gente tem x dividido por 5, tá? É um exemplo simples ainda, tá? Que basta pensar aqui qual o número x dividido por 5 que dá 1, né? Simplesmente 5 dividido por 5 dá o nosso 1 aqui. Mas trabalhando com o nosso método aí, vamos deixar claro o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer para poder deixar o nosso termo x aqui sozinho, tá? A gente tem aqui junto com esse x o dividido por 5. A gente tem aqui x, né? Tá dessa forma aqui. X barra 5 significa aqui, né? X dividido por 5 igual a 1. Então, o x, como a gente tem visto aí nesses exemplos do nosso método balança, ele representa o nosso pacote de tomates, tá? Então, eu tenho aqui um pacote de tomates. Não sei quantos tomates que tem aqui dentro, mas eu sei aqui, nessa situação, o quê? Que a quantidade de 1/5, ó, dividido por 5 representa o quê? Nós temos trabalhado com fração aí semana passada, ó. Eu sei o quê? Que 1/5 do nosso x dividido por 5. Eu peguei o nosso pacote de tomates aqui e estou pegando apenas 1/5 desse nosso x. Estou pegando o x aqui e apenas pegando 1/5 parte dele aí. Ou seja, por exemplo, se nesse meu pacote aqui tivesse, por exemplo, 10 tomates, né? 1/5 aí desses 10 tomates seria 2 tomates no nosso pacote. Se tivesse aqui 20 tomates, 1/5 aí desses 20 tomates seria 4 tomates. Então, x sobre 5 representariam 4 tomates. Mas, nessa situação aqui, eu sei que 1/5 da quantidade de tomates aqui é equivalente a 1 tomate. Então, quantos tomates que teriam dentro de um pacote inteiro com os tomates todos aqui, um pacote com tantos tomates aqui dentro? Dado que 1/5 desse x é 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Então, o método balança consiste em a gente mexer nesse prato da balança aqui, de forma a deixar o nosso
de forma a deixar o nosso x aqui sozinho. A gente tem que deixar o nosso x aqui, ó, sozinho. E eu tenho dividido por 5 aqui, atrapalhando. Então, para a gente mexer nesse prato da balança, a gente vai precisar usar a operação oposta, tá? Como a gente tem trabalhado aí. A operação, qual que é a operação oposta à soma, inversa, por assim dizer. Da soma é a subtração, da multiplicação é a divisão, ou seja, da divisão é a multiplicação. Então, se eu tenho aqui x, né, x tomates aí, dividido por 5, para eu poder restituir aqui o meu x, para poder recuperar aqui a quantidade de tomates inteira, porque aqui eu tenho uma fração da quantidade de tomates, para eu conseguir uma quantidade de tomates inteira, então eu multiplico por 5. Então, dividido por 5, operação oposta aí, vezes 5. Então, eu vou quintuplicar aqui esse meu termo aqui. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu anulo aqui, ó, 5 dividido por 5. Eu vou ter o equivalente a 1x. Tá? Eu tenho aqui o equivalente a 1x. Tá certo? Então, nesse nosso exemplo, nós vamos acrescentar 5 vezes aqui esse nosso termo aqui. Então, como é que vai ficar? A gente acrescenta aqui, ó, 1, 2, 3, com mais um que tinha 4, 5. Então, eu tenho aqui agora 5 vezes, veja bem, pessoal, agora eu tenho, antes eu tinha aqui o pacote, a gente tinha o equivalente a 1/5 do nosso x. Nós multiplicamos essa mesma quantidade aqui 5 vezes. Então, operação oposta aqui da divisão, multiplicação, acrescentamos 5 vezes o valor desse nosso pacote aqui, para a gente poder tirar, tá, o 5 e sobrar 1x sozinho. Bom, para a gente poder equilibrar a nossa balança, então, certo? A gente precisa fazer o mesmo nesse prato aqui. Porque a nossa situação antes era 1/5 do nosso x corresponde a 1 tomate. A gente, operação inversa da divisão, multiplicação, só que o que a gente fez nesse prato aqui, precisa fazer também nesse prato aqui. Então, antes a gente tinha 1 tomate, a gente precisa ter vezes 5 de 1 tomate. Então, 1 vezes 5, a gente precisa acrescentar aqui, então, para ficar com 5 tomates nessa nossa balança aqui. De forma que a gente vai conseguir recuperar, tá, o equilíbrio da nossa balança. Tá certo, pessoal? Ficou claro aí? Então, vamos para mais um exemplo, tá? Um último aí. Qualquer dúvida aí, pode mandar um direct aí para mim. A gente vai conversando aí. Até mais. Fica com Deus. Até mais, pessoal.